Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de fevereiro de 2018. O experimento do jovem que ficou sem dormir por 11 dias e 25 minutos. Nos anos 1960, essa era uma pergunta que intrigava os cientistas. E era um desafio muito fascinante para aqueles que buscavam deixar seus nomes no Guinness Book, o livro dos recordes. Em janeiro de 1964, Randy Gardner e Bruce M.C. Allister embarcaram nessa aventura. Os jovens estudantes americanos queriam fazer um experimento científico para a escola onde estudavam e tinham também a ambição de, quem sabe, entrar para o Guinness. Para decidir quem seria a cobaia no experimento, eles tiraram uma moeda e Randy foi o escolhido. Ele tinha apenas 17 anos na época. A meta era superar a marca que até então o DJ de Honolulu sustentava. Ele havia passado 260 horas sem dormir, um pouco menos do que 11 dias completos. Randy conseguiu superá-lo por muito pouco. Ele ficou 11 dias, o equivalente a 264 horas e 25 minutos seguidos sem pegar no sono. Bruce M.C. Allister conta que ele e o amigo eram muito criativos e queriam fazer parte de um experimento científico relacionado ao sono. Inicialmente, nós queríamos saber qual seria o efeito da falta de sono nas habilidades paranormais. Mas nos demos conta que não havia maneira de fazer isso e optamos por estudar os efeitos da falta de sono nas habilidades cognitivas, nas habilidades para jogar basquete ou qualquer outra coisa que viesse na nossa cabeça, relembra Bruce. O jovem ficou acordado monitorando o comportamento do companheiro, mas, após a terceira noite, precisou descansar e pediu a outro amigo, o marciano, que se juntasse ao grupo e assumisse a função. O experimento aconteceu na casa dos pais de Bruce, em San Diego, nos Estados Unidos. Supervisão científica. William Dement, hoje professor emérito da Universidade de Stanford, na Califórnia, também se uniu ao grupo. Em 1964, ele era um cientista que começava a pesquisar um campo razoavelmente novo, a ciência do sono. O professor havia lido em um jornal em San Diego sobre a história dos dois jovens que queriam bater esse recorde e os procurou. Dement conta que os jovens se sentiram aliviados quando ele começou a fazer parte do grupo, já que, com ele, teriam a supervisão de um professor. Eles estavam preocupados com aquilo, tinham medo de que pudesse causar danos à saúde, explica. A pergunta que ainda não foi respondida é se alguém pode morrer se passar muito tempo sem dormir. Em um experimento feito com gatos, os animais morreram após terem ficado 15 dias sem dormir. A diferença é que nesse caso eles foram mantidos acordados com produtos químicos. Momentos críticos. A noite era sempre um momento muito crítico para eles, porque não havia coisas para fazer. Durante o dia, eles jogavam basquete e se mantinham ativos. Os jovens experimentavam as diferenças no paladar, no olfato e no ouvido. Logo começamos a perceber as mudanças. Suas habilidades cognitivas, incluindo as sensoriais, começaram a ser afetadas. Mas a habilidade para jogar basquete melhorou, conta Bruce. Eles também sentiram alterações no humor de Randy, que se irritava mais facilmente. O jovem também teve algumas alucinações durante o período. Uma vez registrado o recorde, Randy passou 14 horas seguidas dormindo. Com o decorrer dos dias, seus padrões de sono voltaram ao normal.
Inicialmente, ele não apresentou nenhum problema, mas depois de um tempo passou a sofrer de insônia. Bruce explica que o projeto deixou algumas lições para a ciência. Um hospital do Arizona enviou um computador que detectou que partes do cérebro de Randy haviam sido sequestradas. Em outras palavras, isso significava que partes do cérebro dele descansavam e eram repostas enquanto ele estava acordado. A história dos dois acabou fazendo bastante sucesso e repercutiu bastante na imprensa na época. O nome deles ficou para sempre na história do Guinness, já que depois disso a empresa parou de registrar novas tentativas de bater esse recorde por conta dos riscos à saúde de quem se propusesse a isso. No entanto, em 2007, um britânico alega ter ultrapassado esse número ficando acordado por 11 dias e 11 noites consecutivas. Tony Wright, de 42 anos, alega ter conseguido o feito e diz que combateu o cansaço bebendo chá, jogando sinuca, consumindo uma dieta rica em alimentos crus e mantendo um diário. Ele permaneceu o tempo todo em um bar na cidade de Penzance monitorado por câmeras. Maria Antunes Moura escreveu para a revista Reformador que categorizados por Allan Kardec como fenômenos de emancipação da alma, o sono e o sonho são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme, aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar. Isoladamente ir onde quiser, no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo, qualquer que seja a distância que se transporte, conserva-se preso sempre ao corpo físico por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este, desde que a sua presença ali se torne necessária. Somente a morte rompe esse laço, conforme escreveu Allan Kardec em Obras Póstumas capítulo 4. O resultado imediato do sono é o sonho, conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notais, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes, conforme Allan Kardec nas questão 400 a 412 do Livro dos Espíritos. Todas as pessoas sonham, uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. A relativa liberdade adquirida pelo espírito encarnado durante o sono apresenta, contudo, algumas características que merecem ser assinaladas. Ampliação das faculdades psíquicas. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembre-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder. Os sonhos são um efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais viu. O sono é treino para a desencarnação. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte.
O sono viabiliza o encontro com entes queridos e com os bons espíritos. Por efeito do sono, os espíritos estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu, é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sono possibilita oportunidades de progresso espiritual. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas ao morrerem. Pelo sono os espíritos imperfeitos buscam os seus afins, a eles se integrando os espíritos vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui, vão beber doutrinas ainda mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens, que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há outros que os amam e os querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. À medida que a pessoa desenvolve a capacidade de lembrar-se dos sonhos, há orientações médicas e psicológicas a respeito, os sonhos se tornam mais nítidos. Surgem, então, com frequência cada vez maior, os chamados sonhos espíritas, assim denominados pela lucidez e coerência das lembranças. Esta situação é de grande valia para o encarnado, auxiliando em seu progresso espiritual. Os avisos por meio dos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. É com frequência a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os exemplos autênticos de avisos por sonhos, porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que tudo o que vem em sonho tem uma significação qualquer. Deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e absurdas. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de fevereiro, por Feijão.